Bom dia, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula então de geografia. Pois bem, deixa só o tio então fazer um breve resumo de todas as coisas que a gente já viu desde o início do ano, para a gente entender como que os conteúdos eles vão se ligando ao outro. Os conteúdos são costurados, eles têm uma conexão uns com os outros. Vamos lá, para vocês chegarem a essa conclusão também. Na unidade um, que tem o tema, que tem como título do tema compreender o espaço geográfico, a gente começou estudando por que a gente estuda geografia, depois a gente viu o que era a paisagem, os tipos de paisagens, paisagem natural, paisagem cultural, para depois a gente começar um processo de interação com os mapas, construção dos mapas de uma forma bem inicial ainda. A gente começou a ver primeiro lá na unidade 1. Depois na unidade 2, representar o espaço geográfico. Aí a gente já passou a esmiuçar um pouco mais os mapas. Ou seja, primeiro a gente passa de um conhecimento mais genérico, mais amplo, que é a paisagem, as coisas que a gente pode visualizar. Depois a gente já começa a perceber que a gente pode representar essa paisagem através de um mapa, e aí a gente começa a entender como que funciona o processo de construção de um mapa. E aí a gente viu que o mapa, que o espaço, ele pode ser representado através de um mapa, mas pode ser representado através de um croquis, de uma maquete, de um bloco diagrama. Existem várias formas de a gente representar o espaço, da gente tentar trazer essa realidade enorme, que é o nosso planeta, para uma realidade pequena, mais palpável, mais visível, que a gente consiga enxergar na folha de um livro ou na tela de um celular ou de um computador. Isso são formas de representação do espaço. Agora, na unidade 3, a gente vai estudar sobre a produção do espaço geográfico, que eu acho que entra aí a verdadeira ciência geográfica nessa história. Por quê? Porque descrever o espaço sempre foi uma característica própria da geografia. A geografia sempre foi a ciência dos mapas. Houve um tempo em que geografia era fundamental a gente saber nome de países, capitais, estados, nome de rios e seus afluentes. Era uma geografia descritiva que a gente chamava. Pois bem, a gente percebeu que a geografia não é só isso. A geografia ela acontece nesse espaço, mas quem constrói esse espaço é o homem. E aí a geografia passa a ficar, pelo menos para nós que gostamos de geografia, no meu caso como professor, uma ciência muito mais gostosa de se estudar, muito mais prazerosa de se estudar. Por quê? Porque entra o ser humano. E é o ser humano quem modifica o espaço, é o ser humano quem faz as inter-relações entre eles mesmos. E é através dessas inter-relações, ou seja, relações mútuas, que o espaço vai sendo construído na nossa história. E como que o ser humano então constrói esse espaço? Vocês já estudaram isso, tenho certeza, mas a gente vai recapitular. Eu sempre brincava com os meus alunos perguntando o seguinte para eles: olha só, o mundo oferece para nós natureza ou recursos naturais? Aí alguns alunos falavam que oferecia para nós a natureza, os outros falavam que oferecia recursos naturais. Eu sempre digo o seguinte: na natureza só existe a natureza. A natureza ela não cria as coisas, ou Deus não criou as coisas já prontas. É o homem que as transforma. Há um princípio de um cientista chamado Lavoisier, que ele diz que na natureza nada se cria, tudo se transforma. A natureza está em constante transformação. A semente que você lança na terra, ela germina para se tornar uma bela árvore no futuro e depois ela vem a morrer, se decompor, para que se gerem novas plantas aonde ela se decompôs. Assim é o ser humano, assim é toda forma de vida existente no planeta Terra. O próprio planeta, em suas forças endógenas, que a gente vai estudar isso mais adiante, né? Com vulcões, terremotos, nas suas forças exógenas, né? Com seus agentes de erosão, o vento, a chuva, a natureza está constantemente transformando o espaço geográfico. Portanto, a natureza ela é um processo um processo natural. Agora, o homem também interfere na natureza, interfere bastante.
O homem transforma a natureza. E ao transformar a natureza, ele transforma isso em recursos naturais. Recurso é aquilo que serve de positivo para a gente. Natural, porque a gente retira da natureza. E olha, observe bem ao seu redor e na sua casa agora, estudando nesse período de quarentena, e você vai perceber o seguinte: nós vamos provocar agora. Tudo que existe dentro da sua casa, na minha e de todos os seres humanos, eles originariamente partiram da natureza. Por mais sintetizado que tenha sido, ou seja, por mais que um produto tenha sido desenvolvido em laboratório, a gente precisa de elementos da natureza para poder transformar isso em objetos úteis para o nosso dia a dia. Quer ver só? O telefone celular que o tio está utilizando para poder gravar a nossa aula e que vocês devem estar utilizando também, ou talvez um computador, para poder assistir o vídeo, ele é formado por plástico. Só que esse plástico ele é à base de petróleo. Petróleo é um recurso natural. A roupa que eu estou vestindo, ela tem na sua composição, se a gente pegar a etiquetinha aqui atrás, normalmente ela vai ter uma parte dela feita de poliéster e uma outra parte de algodão. O poliéster é uma fibra sintética obtida a partir do petróleo. O algodão é um vegetal, uma árvore, uma planta. Também partiu da natureza. Meu celular está apoiado sobre uma mesa de vidro. O vidro é feito a partir de um objeto, de um material muito próximo a uma areia. E esse material é fundido e transformado em vidro, ou seja, a matéria que deu origem a esse vidro veio da natureza. E tudo dentro da sua casa, as paredes têm como origem recursos minerais. Se você tem alguma coisa de madeira, também é de recursos vegetais. O homem transforma a natureza em recursos. Então a gente separa esses recursos em naturais e recursos não naturais. Ou recursos naturais, perdão, vamos recapitular. A gente transforma os recursos naturais e esses recursos eles podem ser renováveis ou não renováveis. Temos duas formas de separar esses recursos. Por que não renováveis, conforme o petróleo que eu acabei de falar? Porque o petróleo levou milhões de anos para se formar. O corpo do ser humano, ou o fóssil do ser humano mais antigo que se tem conhecimento, data de mais ou menos 18 mil anos. 18 mil anos. Por isso que a gente estudou um pouquinho de escala de eras geológicas lá no início do ano. Por quê? Porque o petróleo leva milhões de anos para se formar. Vejam que é uma escala completamente diferente do que uma escala histórica como é a escala do ser humano. O petróleo pode até ser que ele venha se formar, encontre as condições climáticas favoráveis para se formar, mas será para daqui milhões de anos, ou seja, possivelmente os seres humanos não estarão mais por aqui. A gente não precisa de ficar com medo, porque a nossa história na Terra é uma história muito curta comparada com esses recursos. Então logo a gente fala que, por serem de reposição muito lenta comparada com a nossa escala, esses recursos eles vão se esgotar. Praticamente todos os recursos minerais serão esgotados dentro, quem sabe, daqui a algumas décadas ou talvez daqui a um século. O petróleo, as estimativas consideram que vai acabar daqui a mais ou menos 20 ou 30 anos. Então, seguramente, vocês serão a geração que verão o fim do petróleo e aí, evidentemente, até lá, outros tipos de combustíveis, outros tipos de recursos estarão disponíveis na natureza ou desenvolvidos pelos seres humanos para poder suprir as nossas necessidades, ok? Do livro de vocês, a gente tem dois exemplos aí, ó. Primeiro de um recurso natural renovável que é a água. Na fotografia 1, processo de irrigação na agricultura. A agricultura depende muito de água, obviamente, as plantas dependem de água para poder se desenvolver. Então, ali está sendo irrigado o solo para poder fazer com que as plantas se desenvolvam. A água, obviamente, que está ali vai se evaporar para o céu, voltar em forma de chuva. Então, basicamente é isso. E também há uma usina hidrelétrica de Três Gargantas na China, é a maior hidrelétrica do planeta. Inclusive você consegue vê-la de imagem de satélite, de tão gigantesca que ela é. Aqui na foto a gente não tem
a dimensão real de tão grande que é essa usina hidrelétrica, também utilizando a água para a transformação da energia. Lembra do princípio do Lavoisier, que na natureza nada se cria, tudo se transforma? A gente está transformando a força da água que vai fazer girar essas turbinas e transformando em energia elétrica para os seres humanos. Nas páginas 74 e 75, deixa só o tio também, acabou esquecendo de falar, a nossa matéria de hoje começa na página 72, ok? Nas páginas 74 e 75, a gente vai vendo como que a paisagem foi sendo transformada ao longo da história. E sempre quem vai fazendo essas transformações? O homem. A gente tem desde lá o homem primitivo, né, num processo de caça, na página 74, e depois as pequenas formações de seres humanos em pequenos povoados, de forma ainda muito primitiva, e depois já nos dias atuais, uma fotografia de Kuala Lumpur, na Malásia, uma cidade extremamente desenvolvida tecnologicamente, né? É um símbolo aí da urbanização moderna. E embaixo a cidade de Manchester, em pleno período aí de revolução industrial, com as chaminés das fábricas contaminando e poluindo a atmosfera. E mais antigo ainda, a cidade de Çatalhöyük, lá na Turquia, né? Que data aí entre 6 a 10 mil anos atrás, que acredito seja uma das primeiras formas de cidade que a gente conheça na história da humanidade. Novamente, ó, percebam a grande diferença entre milhares de anos para milhões de anos. Agora veja bem, se atentem para esses três conceitos na página 78: trabalho, técnica e tecnologia. Como que o homem transformou e continua a transformar o espaço até hoje? Através do trabalho, da técnica e da tecnologia. O primeiro trabalho que o homem desenvolveu em sociedade, ou seja, quando o homem deixou de ser nômade e passou a ser sedentário. Acho que vocês já devem ter estudado isso com tia Edna ou nos anos anteriores. O homem nômade era aquele homem que vivia mudando constantemente em busca de novos alimentos e caçava, enfim. Ele não plantava, não cultivava o solo. A primeira atividade econômica desenvolvida pela humanidade foi a agricultura. Foi o que permitiu ao homem, ao invés de ficar sempre se mudando quando esgotavam os recursos naturais que ali existiam, o homem passou simplesmente a cultivar o solo e poder residir em um lugar fixo, ao entorno da cultura. Então, o trabalho das mãos do homem, ao desenvolver ferramentas como a enxada, a pá, permitiu ao homem se fixar em um determinado espaço na sociedade. E aí traz o conceito de trabalho no livro de vocês, na página 76, né? Que é a prática de atividades que envolvem habilidades físicas e mentais das pessoas. Isso é o trabalho. Todo trabalho utiliza uma técnica. Na página 77 vem dizendo para vocês o que é a técnica. Inclui o como fazer. Ou seja, como que foi possível o homem desenvolver a agricultura? Através de uma técnica. A técnica era a enxada, era o arado para poder cavar o solo, revolver o solo e poder plantar. E aí, essa técnica, na medida em que ela vai progredindo, evoluindo, ela recebe o nome de tecnologia, que envolve a aplicação de conhecimento científico no desenvolvimento de máquinas e ferramentas ou instrumentos para poder aperfeiçoar a técnica utilizada. Pois bem, se lá no início da agricultura, milhares de anos atrás, um homem desenvolveu ferramentas como a enxada, a pá, a foice, o homem, na história moderna, ou seja, nos últimos 100 anos, desenvolveu os grandes tratores, as máquinas de plantar e de colher. A gente tem na internet aí máquinas que são espetaculares, né? Tem uma máquina que ela vai numa árvore de eucalipto, não sei se vocês conhecem eucalipto ou pinheiro, em que ela corta a árvore, retira os galhos, já corta os troncos no tamanho adequado. Parece um robô de um filme, mas é uma máquina que existe, ou seja, ela acelera demais o processo de produção de madeira. Pois bem, isso é por meio de uma tecnologia, que é o aperfeiçoamento da técnica para poder desenvolver melhor o trabalho. Vejam que as três ideias estão conectadas: o trabalho, a técnica e a tecnologia. O trabalho é o fazer, a técnica é o como fazer
e a tecnologia é o aperfeiçoamento do como fazer. Encerramos a nossa aula de hoje por aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Daqui a pouquinho a aula vai estar no grupo do WhatsApp. Então lá no grupo do WhatsApp é que eu vou apontar para vocês quais são as atividades que serão feitas. Preciso que vocês acompanhem o vídeo para poder compreender e, se tiverem dúvida ao longo da aula, poderem sanar comigo, tá bom? Fiquem com Deus, um abração e um bom dia.